Olá, meus artistas consagrados, como é que vocês estão? Estou aqui para dar continuidade ao estudo dirigido do livro Beleza, o que é e por que importa, do Mirabai. Hoje eu estou no capítulo 4 do livro e se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu peço que você volte alguns vídeos aqui no canal e assista. Aproveite essa linearidade do estudo dirigido, justamente é essa a intenção do estudo dirigido, alcançar uma compreensão esmiuçada de cada capítulo, em que vocês possam adquirir argumentos para defender a beleza, o bem e a verdade. Lembrando que todas essas aulas, todas as coisas que eu falo aqui, são de acordo com a visão do autor, são de acordo com a visão do Mirabai. Eu estou apresentando a vocês o que o autor diz em cada capítulo do livro, ok? Embora minha opinião se pareça muito com a dele também, mas tá tudo bem. Antes de começar a falar do livro, eu preciso convidar vocês a participarem comigo de um evento que vai acontecer dia 8, 9 e 10 de novembro, online e gratuito, onde eu vou comentar historicamente sobre a morte da beleza. Eu vou explicar por que a arte da contemporaneidade exclui a beleza do seu nicho de produção criativa. E então, nesses dias, no 8, 9 e 10 de novembro, eu vou entregar uma série de materiais didáticos e de conteúdos gratuitos, mas para que você possa participar do evento, você precisa clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo e fazer a sua inscrição. O evento é gratuito, mas você precisa se inscrever antecipadamente para receber tudo que eu vou oferecer nesses dias, desses comentários sobre arte e sobre beleza. Então, vou esclarecer várias dúvidas sobre essa questão de arte e da produção de arte e da beleza ou da ausência da beleza, né? Como se dá nos nossos dias. Se inscreva no evento, participe e fique comigo dia 8, 9 e 10 de novembro, tá bem? Muito bem, então vamos voltar para o assunto do livro do Mirabai, lembrando que já tem outras aulas aqui numa sequência do estudo dirigido, vocês precisam assistir para entender a linearidade de cada capítulo. O objetivo justamente é esse, para que vocês tenham um estudo mais esmiuçado de cada capítulo, possam ler o livro, voltar a assistir a aula e conseguir ter mais insights aí no meio da leitura. Então, confiram a primeira aula, onde eu falei sobre uma introdução, a ideia geral do livro, a subdivisão das três partes da escrita do livro. Na próxima aula, eu falei sobre a questão da beleza, das virtudes e das paixões. Na próxima aula, ainda, eu falei sobre a beleza da natureza. No terceiro capítulo, que foi a última aula, que antes dessa eu falei sobre a questão de ordem, de surpresa. E nessa aula aqui eu vou falar sobre o capítulo 4 do livro, que se chama A Beleza e a Verdade. Bom, as primeiras páginas do capítulo 4, o Mirabai, ele começa a se dedicar a nos fazer entender a questão, o que são a beleza, o bem e a verdade. Eles são transcendentes e são os transcendentes que mais chamam a nossa atenção pelo fato deles coexistirem. Como assim? Eles são naturalmente, basicamente, fundamentalmente indissociáveis. A beleza, o bem e a verdade não existem separadamente. Para que um deles possa existir, os outros dois também precisam existir. Então, são transcendentes e são uma tríade, não existem separadamente. Aí o autor explica que se houver da nossa parte, da minha, da de vocês, uma falha muito grande ao buscar a beleza, mas houver uma falha quanto à verdade, por exemplo, nós queremos viver uma vida bela, nós queremos aprender sobre a beleza, nós queremos compreender a beleza, mas nós não queremos a verdade, né? Nós somos apegados a alguma mentira muito esdrúxula em alguma esfera da nossa vida. Ele quer dizer que não vai dar certo, vai ter alguma hora que vai dar um bug ali, vai dar ruim. Nós não temos como buscar a beleza e dizer, não quero viver a verdade. Eu vivo na mentira e nesse aspecto da minha vida, nessa área da minha vida. Não vai dar bom. Então, não tem como separar as duas coisas. E aí, o Mirabai, ele dá um exemplo, assim, que eu adorei, na verdade, né? Gostei bastante, ali na página 56. Ele dá o exemplo de uma paróquia que é muito desleixada com a sua aparência, que não tem zelo nenhum com a atmosfera da arte sacra, da estética ali. É uma paróquia sem zelo. Vamos ver se alguém de vocês se identifica em ter conhecido uma paróquia assim. Se você conhece uma paróquia desleixada, né, que é frouxa com a aparência, com a arte, escreva ali nos comentários me contando se você já viveu uma experiência assim.
Então ele comenta o exemplo de uma paróquia que não se preocupava com a arte do espaço sagrado, com a disposição do espaço sagrado, nem de ter as músicas certas, as músicas que são zelosas, de fato, com a liturgia. Aí, então, imaginem esse cenário, imaginem uma paróquia dessa forma. Aí eu vou ler o que ele escreve sobre isso. É excelente, genial. Tá na página 56 e 57. Imaginem essa paróquia que eu falei antes, que eu descrevi antes. Ele pergunta, o Miravai pergunta, esta paróquia é um reduto da verdade? Existe um ensino claro, uma familiaridade com a escrita sagrada e com a divina doutrina da igreja? As pessoas se recolhem antes da missa? Elas focam em Deus? Elas parecem capazes de orações profundas? Não. Essa paróquia é um reduto da bondade? Existe um sentido de que esses católicos vivem de uma maneira radicalmente diferente? Os ensinamentos morais da igreja são enfatizados? Não. O que o autor quer falar com isso? Ele quer dizer que se uma paróquia não se preocupa, se uma igreja não se preocupa com a beleza, ela também não se preocupa com a verdade e não se preocupa com a bondade. A predisposição das pessoas estarem lá dentro e crescerem espiritualmente não vai existir. Se não existir o zelo com a aparência, com a organização do espaço sagrado, com a arte que existe ali, com as coisas que são signos da beleza, que vão ajudar na conversão, na formação dos fiéis, também não vai existir um ensino das Sagradas Escrituras, não vai existir um ensino da doutrina da igreja e também não vai ter uma atmosfera de bondade, onde as pessoas vão ter uma vida introspectiva, vão crescer espiritualmente, vão viver uma vida interior para poder participar da celebração da Santa Missa. Ou seja, primeiro é preciso uma organização do espaço sagrado, organização da aparência, da atmosfera da igreja, da arte sacra, para poder gerar nos fiéis um clima de conversão e um clima que os favoreça a crescer espiritualmente. E olha que forte a forma como o Miravai encerra assim, esse exemplo que ele deu, né? Ele diz assim, será que quando as comunidades ignoram a beleza, essas comunidades são mornas e catequeticamente pobres. Elas não têm muito a oferecer para as pessoas. As pessoas numa comunidade assim não sabem, não conhecem de fato a fé que professam. Porque se elas soubessem, se elas conhecessem, elas se voltariam para Cristo, que é a verdadeira beleza. E essa beleza, ela transborda, né, de uma forma que é natural, numa linguagem que é naturalmente bela e ao mesmo tempo é sagrada. E não disforme, né? Ela não é uma caricatura, não é uma coisa frouxa, como tem sido a arquitetura contemporânea, né, de infelizmente muitas igrejas que são construídas nos dias de hoje têm um viés extremamente desconstrucionista. Então, nas palavras do autor, se as comunidades não se voltam para a verdadeira beleza, elas não se encontram com Cristo e não sabem a verdadeira beleza, não tem esse encontro com a verdadeira beleza que é Cristo, não conhecem de fato a fé que estão professando. Isso é muito sério, então não é um capricho meu ou um capricho de vocês que gostam dos mesmos conteúdos que eu, gostarmos da beleza voltada para a arte sacra, para o espaço sagrado, para um aspecto de conversão. Isso não é uma futilidade da nossa cabeça, isso é uma constatação real. Da mesma forma como se nós estamos expostos a referências de mentira, da maldade, do erro, nós possamos a reproduzir isso nas nossas ações, nos nossos atos. Então, ao se tratar da arte sacra e da beleza, para que as comunidades não sejam frouxas, para que as comunidades não sejam catequeticamente pobres, é preciso sim voltar esse olhar para a beleza. Porque além indissociável do bem e da verdade, não tem como a comunidade viver o bem e a verdade sem viver a experiência de um encontro com a verdadeira beleza, que é Cristo. Muito forte. E aqui a gente passa, portanto, para o primeiro item, para o primeiro subtítulo do capítulo, que é a beleza precisa da verdade. A gente já entendeu, assim, lá no início do livro, lá no primeiro capítulo, lá na introdução, que buscar a beleza, ela é uma obrigação moral. Então, uma obrigação moral das pessoas que creem em Cristo, das pessoas que querem viver bem. Da mesma forma, então, se a beleza
se buscar a beleza é uma obrigação moral e a beleza é indissociável do bem e da verdade, logo buscar a verdade também é uma obrigação moral. O Miraval explica que nós somos seres criados para a verdade, né? E que não há como a gente viver a realidade da nossa vida, não tem como a gente se inserir na realidade da nossa vida acontecendo se nós não buscarmos a verdade. E uma pessoa que busca a beleza, ela precisa da verdade. Não tem como buscar a beleza de fato sem querer viver também a verdade. Por que ele explica isso? Porque nós entendemos isso aqui no primeiro capítulo. A beleza nada mais é que um movimento dos nossos sentidos. Compreender a beleza, entender a beleza é um movimento sensorial. Nós vemos algo, nós ouvimos algo que nos deu um prazer sensível. Isso é buscar a beleza. Por consequente, buscar a beleza gera um movimento nas nossas paixões, nas coisas das quais nós somos inclinados a amar ou a odiar muito fortemente. Essas são as nossas paixões. E se a gente só busca a beleza sem buscar a verdade, nós temos o quê? Um movimento desordenado das nossas paixões. Portanto, nós precisamos da verdade junto da beleza, senão buscar a beleza vai ser somente uma manipulação fútil dos nossos sentidos, assim como se eles fossem marionetes, né, que a gente pode puxar, segurar, puxar pra lá, puxar pra cá. Nós vamos ser igual baratas tontas, buscando a beleza sem a verdade junto, né, porque vai dar ruim, vai dar um bug em algum momento. A conta não fecha. E como é que a gente pode trazer isso, talvez, para nossa realidade? Esse olhar que eu tento trazer aqui nas aulas para as belas artes, para vocês, ele não é exatamente o mesmo olhar que vocês vão encontrar ao estudar arte lá na universidade, ou em algum curso técnico, ou o quê? Por quê? Porque aqui eu proponho um olhar para a beleza, um olhar para as belas artes voltado numa perspectiva transcendente, que vai além da matéria, que nos liga a algo superior ao que a nossa vida terrena pode nos trazer, que é um olhar atento para a eternidade. Então, quem entende essa busca minha aqui pela beleza, ou comentar sobre a beleza, sobre o bem, sobre a verdade, é entender um aprendizado de arte, um aprendizado da beleza que nos aproxime de Cristo, né, de certa forma. Então, como é que você pode pensar em olhar para a beleza desta forma que o Miraval está ensinando a gente a fazer, olhando para a beleza junto, mas olhando também para a verdade? Como é que a gente pode melhorar a nossa condição de estudante, de pesquisador, ou de cristão mesmo, nessa busca pela beleza? Corrigindo nas pequenas coisas, nos nossos pequenos costumes, nas mazelas do nosso dia, nas coisas do nosso cotidiano. Onde é que pode existir a mentira ali? Se existiu uma predisposição de a gente fazer um mau julgamento de alguém, ou de si mesmo, ou deixar de falar alguma coisa, ou falar algo a mais que não era verdade, talvez seja nessas pequenas coisas que nós podemos melhorar a nossa busca pela beleza, buscando ao mesmo tempo a verdade. E aí o autor ele completa isso tudo fazendo uma reflexão ao contrário, né? Aqui ele fala que a beleza precisa da verdade, e aí ele encerra com o segundo subtítulo que fala a verdade precisa da beleza. Por que isso? Veja que bacana entender isso daqui. Eu desmarquei a página. Nós já entendemos até aqui que a beleza e a verdade, elas são coexistentes, que não tem como buscar uma coisa sem a outra. Eu acabei de falar que buscar a beleza exige se corrigir na busca também pela verdade. Agora o autor vai explicar aqui nessa segunda parte que ao mesmo tempo que nós temos um prazer sensível, um prazer que é sensorial ao buscar a beleza, nós também temos esse mesmo deleite, esse mesmo prazer ao buscar a verdade. Ele vai citar o exemplo da sua infância, de quando ele era criança, estava tendo uma aula de matemática, precisava aprender a gramática, e ele ficou entendendo que aquilo era tão difícil, tão complicado para ser ordenado, e por que é que ele precisava daquilo. Então ele lembrou de um grupo de alunos numa aula de geometria, e ele, numa aula de matemática, né, aprendendo geometria, ele lembrou de um grupo de alunos que estavam perguntando por que eles precisavam aprender geometria. E a resposta do professor foi que era por várias coisas, mas que talvez a mais importante delas, a mais importante dessas justificativas, era que aquilo era belo. Que resolver aquele cálculo, resolver aquilo, daria uma ordem que
traria a beleza. Então, a beleza era a justificativa de aprender aquele conteúdo naquele momento, né? Naquele momento de estudar exatas. Ele dá outro exemplo, porque como é que nós chegamos nesse prazer sensível por meio dessa busca pela beleza e pela verdade juntas. Santo Tomás de Aquino, ao tratar na Suma Teológica da depressão, explicar maneiras das pessoas se livrarem da depressão, ele afirma assim logo de cara que um dos maiores exemplos para isso seria simplesmente contemplar a verdade, nada mais. Só de observar alguma verdade, só de contemplar a verdade, aquilo já causa um deleite, já causa esse prazer sensível, esse prazer sensorial nas pessoas. É aquele belo exemplo que qualquer um de nós já passou, de se deparar com uma verdade nua e crua, que às vezes não era bem o que a gente gostaria de saber, de ficar sabendo naquele momento, mas por mais que fosse uma verdade, às vezes áspera, foi algo que também foi libertador. Conhecer a verdade nos liberta de uma série de mazelas, de uma série de dificuldades. Por mais que seja um pouco duro, a verdade nos liberta e nos causa um alívio, naquele ufa, né? Eu fiquei sabendo, enfim, da verdade, eu descobri, portanto, a verdade. Quando a gente não encontra algo, né? Não encontra uma resposta e acaba encontrando, na verdade, uma consolação. É a isso que Santo Tomás de Aquino se refere ao nos dizer que somente a contemplação da verdade já é um deleite, já é algo que nos consola, algo que nos dá esse prazer também, que é sensorial. Então, contemplar a verdade também nos dá esse prazer sensível, que é equivalente ao prazer sensível que nós temos ao contemplar a beleza. E aí, o autor fecha a ideia desse 4º capítulo nos lembrando, assim, nos trazendo bem para a realidade de que o mundo secular, né, o mundo de hoje, ele nos faz fechar os olhos para a verdade. E ele faz isso de uma forma em conta-gotas, assim, quase imperceptível. O mundo secular, de acordo com Mirabai, aqui no 4º capítulo do livro, é um mundo que nos faz viver anestesiados para a verdade, ou seja, é um mundo que nos incentiva a viver a mentira. E de acordo com Mirabai, existe uma forma de reverter isso, uma forma hábil que a gente possa assumir na nossa vida para reverter esse quadro de anestesia aí dos nossos sentidos e de fato que nós possamos nos despertar para a verdade. O que é que o autor sugere? Ele diz que nós precisamos aprender alguma forma de apresentar a verdade de uma forma que não seja chata e confusa. Nós precisamos apresentar a verdade de uma maneira ordenada e surpreendente. 1% pedagogo do Mirabai tá batendo também, olha. Lembra que ele falou no capítulo de antes sobre ordem e surpresa? A importância de ter uma vida ordenada e também surpreendente para ter um encontro com a beleza, para ter um encontro com o maravilhamento. Então, aqui ele diz que é essa forma que possa ser atraente, que possa ser sedutora para as pessoas, de ter um encontro com a verdade, mas que não venha assim, que possa competir honestamente com essa forma tão sedutora e tão labiosa que a gente tem, em que a gente é apresentado a mentira, é apresentar para as pessoas a verdade, não de uma forma chata, não de uma forma caricata, mas de uma forma ordenada e de uma forma surpreendente. Essa é a forma, de acordo com Mirabai, que nós vamos fazer as pessoas não apenas conhecerem a verdade, mas também a amá-la. Então, a ordem e a surpresa novamente se fazendo presente no entendimento aqui da beleza, no entendimento sensorial da beleza, e talvez convencer as pessoas, apresentar às pessoas acerca da verdade, exige também da nossa parte uma disciplina para fazer essa comunicação de uma forma ordenada e ao mesmo tempo surpreendente, sem ser uma coisa chata e caricata e confusa, certo? Então, a beleza precisa da verdade e a verdade precisa da beleza. Esse é o capítulo 4 do livro do Mirabai e amanhã a gente continua no capítulo 5 em diante.